Amém? Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 6, para vocês sentarem. Deuteronômio, capítulo 6, a partir do verso 3. Amém? Diz assim: Ouve, pois, ó Israel, e atenta-os em cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel. Como te disse o Senhor Deus, Deus de teus pais. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarão assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também a terás como um sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e das tuas portas. Amém? Senhor, nós queremos agradecer a Ti, obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Senhor, a Tua palavra que é viva e é eficaz. Senhor, eis a Tua igreja, eis a minha vida. Senhor, a palavra é Tua, o povo é Teu. Senhor, que nessa noite, ó Deus, eu quero me colocar diante do Senhor como vaso desobstruído, Senhor, para que seja o Senhor, ó Pai. Eu de mim mesmo não tenho nada a apresentar, nada a falar, mas, ó Deus, estou aqui, Senhor, em obediência ao Senhor, para que o Senhor faça o teu querer e a tua vontade. Que nessa noite o teu Espírito possa, Deus, falar aos corações. Que ao teu Espírito, Senhor, possa trazer nessa noite cura, Senhor. Refrigério aos corações nessa noite. É o que eu oro a Ti, agradeço em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar, queridos. Então, queridos, eu conto com a presença de todos os casais, se possível, estarem aqui. Nós vamos fazer nós vamos ter um festival de caldo, tá? Depois nós vamos colocar lá no grupo lá, para os irmãos juntarem aí para nós fazermos, para que cada casal não precise trazer um caldo. Então a gente vai juntar aí 2, 3 casais, tá? Para nós estarmos juntos aqui. Então, assim, não deixe de vir, vai ser um trabalho evangelístico também. A nossa intenção de trazer essas pessoas para nós apresentarmos para elas o nosso curso. Não só o curso de casais, mas sim tem o curso de mulheres, o curso de homens, para nós, tem o próprio CR, para nós estarmos apresentando para essas pessoas que virão aqui no sábado. E creio que a maioria delas, né, provavelmente não fazem parte de igreja. Então, se empenhe em convidar alguém. Amém? Então, eu conto com você. Então, hoje, nós vamos, como foi formatura dos casais, eu sei que o mês da família terminou mês passado, mas como hoje foi formatura, o pastor pediu para trazer uma palavra voltada mais em relação à família. Então, eu quero compartilhar algumas coisas com você nessa noite. Nós estamos vivendo momentos difíceis demais em relação à família. E a nossa igreja, as nossas famílias, você, chefe de família, você, esposa, vocês, filhos, nós precisamos valorizar aquilo que é passado aqui, sabe? A nossa igreja, você que faz parte dessa igreja, você tem um privilégio muito grande, sabe? Do nível de entendimento. Não porque somos melhores do que ninguém, não é isso. Mas do nível de comprometimento que a nossa liderança tem em passar para os membros o conhecimento.
em passar para a igreja o crescimento, em fazer com que a igreja cresça. A intenção do pastor não é a liderança sobressair a membresia da igreja, não. A intenção do pastor é elevar os membros da igreja ao conhecimento, à sabedoria. Creio que o coração do pastor vai ficar muito feliz e alegre dele poder olhar para a igreja e convidar qualquer membro para ministrar uma palavra, para visitar alguém, para fazer, porque ele sabe o nível a qual ele tem passado de conhecimento, o nível a qual ele tem passado de entendimento. Então nós precisamos valorizar isso e colocarmos em prática tudo que tem sido passado, tudo que você tem aprendido, coloque em prática. Porque essa é a intenção da liderança da igreja, né, pastor? É porque não tem, às vezes nós fazemos essa diferença, não, porque ele é pastor, ele tem que saber mais do que eu mesmo que sou membro. Não, querido. A responsabilidade é sua também. Então, assim, eu estou falando isso para você porque na semana passada eu fui convidado para ministrar num jantar de casais e, assim, nós ministramos ali coisas simples demais. Simples demais. E nós vimos o pessoal, o próprio pastor da igreja, os casais que estavam ali, a sede, sabe, de querer aprender. Coisas simples que eles nunca tinham ouvido. E coisa que é cansado, que você aqui está cansado de ouvir. E as pessoas aí fora não têm o nível de ensinamento. O nível que nós temos de ensinamento. Então, assim, procure honrar, sabe, os ensinamentos. Procure se aprofundar dentro da palavra. Procure para que você possa fazer diferença. Na hora que você ouvir alguma coisa, você tem respaldo para você falar, você tem respaldo para você evangelizar, você tem respaldo para você poder aconselhar as pessoas. Então, assim, valorize. Valorize os cursos, valorize as palavras, valorize o que é ministrado sobre a sua vida. Amém? Porque às vezes as pessoas acham que jovem não precisa saber tanto, ou o homem não precisa saber tanto. Nós temos que entender e valorizar principalmente a nossa família, entender e trazer para a nossa família. Eu, como chefe da minha casa, eu preciso trazer a minha família para os pés do Senhor. Porque a família saudável vai ser igreja saudável. Porque nós temos que entender o seguinte, não existe igreja só de jovens, igreja só de homens, igreja só de mulheres. A igreja, ela é composta por família. Família. A igreja é feita de família. Então, assim, se eu tiver uma família totalmente desorganizada e desestruturada, o que vai acontecer? A igreja vai ser totalmente desorganizada e estruturada, desestruturada, porque você vai levar a sua casa para dentro da igreja. Se o seu filho é desobediente em casa, ele vai ser desobediente na igreja. Então, nós precisamos entender isso. E os preceitos que em Deuteronômio fala, aqui ele dá uma lição, ele te dá um norte em relação ao que nós precisamos fazer como chefes de família. A Bíblia aqui é explícita em relação a isso. Você precisa educar o seu filho, você precisa ensinar, você, homem, chefe de família. Você precisa ensinar a palavra ao seu filho. Nós não podemos nos condicionar em fazer com que os nossos filhos venham ouvir a palavra simplesmente no domingo aqui à noite. No domingo aqui à noite. Nós precisamos condicionar isso aos nossos filhos. Nós precisamos ensinar os nossos filhos. Nós precisamos, às vezes, sim, ensinar e compartilhar com a nossa esposa. É a questão do culto doméstico. É a questão do culto doméstico. E nós, homens, que somos referências de princípios para os nossos filhos.
Os nossos filhos estão de olho em nós a todo tempo. Em todo tempo. Então, assim, nós precisamos passar a verdade para eles. Às vezes, talvez não vai ser nem muito das vezes você falando, mas vai ser com as suas atitudes. Vai ser com a minha atitude. Quero fazer uma pergunta para você, pai, mãe que tem filhos. Quantas vezes o seu filho já pegou você orando? Seu filho pegou você orando. Quantas vezes o seu filho pegou você lendo a Bíblia, estudando? E qual a quantidade de vezes que o seu filho pegou você no telefone? A pior. Outro dia eu estava vendo um videozinho, talvez algumas pessoas já até ouviram e viram também, que a pior arma que inventaram até hoje foi o telefone. A pior arma que inventaram foi o telefone. Ele conseguiu acabar com tudo. Ele conseguiu acabar com o telefone fixo. Ele acabou. Ele acabou muitas das vezes com bancos, com um monte de coisa. O telefone acabou. Acabou com até mesmo com o computador. Acabou com muita coisa. E está acabando, já tem acabado com muitas famílias e está acabando com a próxima geração. O telefone está acabando com a próxima geração. O telefone é uma coisa surpreendente, que ele aproxima quem está longe e distancia quem está perto. Você consegue falar com uma pessoa em qualquer lugar do mundo pelo telefone, como se ela estivesse perto de você. E você consegue distanciar alguém que está do seu lado. Porque você está com o telefone e a pessoa está com o telefone. E não existe comunhão entre os dois mais. Não existe relacionamento. Às vezes um está na sala, o outro está na cozinha. Às vezes um manda mensagem para o outro, ou ele está lá, um num cômodo, outro no outro, na mesma casa, e estão conversando pelo WhatsApp. Então nós precisamos, nós que somos os responsáveis, não só com a nossa família, mas somos responsáveis como cristãos. Somos responsáveis para implantar, cultivar e valorizar os princípios, os preceitos bíblicos. Nós precisamos entender, nós precisamos ser maduros, nós precisamos colocar em prática tudo aquilo que nós temos aprendido, tudo aquilo que nós sabemos que é a verdade, que é a verdade de Deus, queridos. Que é a verdade de Deus. Nós precisamos ensinar sim. Em casa eu fico vendo às vezes a Nicole, eu e Renata, a gente briga com ela toda hora. Toda hora a gente briga com ela. Não tem uma semana que a Nicole não fica sem telefone. Não tem uma semana que ela não fica de castigo de telefone. Por causa disso. Depois eu faço. Você pede qualquer coisa para fazer, depois eu faço, porque tá no telefone. Vamos orar, vem para cá pro quarto pra gente orar. Ah, daqui a pouco eu vou. Daqui a pouco não, é agora. Por quê? Você vai lá, tá no telefone. Então nós precisamos condicionar a nossa família. Porque nós estamos lutando. Quantos aqui quer que a nossa igreja seja sarada? Quantos querem que a igreja seja sarada? Então, mas para quem vai fazer a igreja ser sarada não é o pastor. Não é o pastor que vai fazer a igreja ser sarada. Porque o alimento tem sido dado. Quem tem que se posicionar sou eu. Agora eu quero que você abra sua Bíblia lá, Números 24, versículo 15.
Números não, Josué, por favor. Josué, não é Números não. Números nós vamos daqui a pouquinho. É Josué 24. Diz assim: porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Aos deuses a quem serviram os vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus cuja terra habitais, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso daqui, o capítulo 24 é um desabafo de Josué. Se você pode ler em casa. O capítulo 24 de Josué, ele começa a explanar para o povo, porque o povo, eles começaram a adorar outros deuses. Eles começaram a se envolver com outros deuses. Então, Josué, ele faz esse discurso para o povo. Ele começa a relembrar o povo tudo aquilo da onde Deus tirou, as promessas que Deus tinha feito, que Deus tinha cumprido, tudo que Deus tinha feito, as vitórias a qual Deus tinha dado para o povo. Josué começa a falar. Josué começa a mostrar ali para o povo a ingratidão daquele povo. Tudo que aquele povo estava fazendo. Olha só, vocês estão fazendo isso. Deus já nos deu tanta vitória. Deus já nos abençoou tanto. E vocês estão se curvando, vocês estão adorando outros deuses, estão oferecendo sacrifício a outros deuses. Mas hoje, é necessário que seja tomada uma decisão. Josué falando para o povo. É necessário que seja tomada uma decisão. Ou vocês continuam servindo a esses deuses, igual ele fala aqui, porventura pareceis mal servir a esse Deus. Mas Josué, como chefe de família, ele ali não se posicionou nem como um líder de nação, não. Ele se posicionou como um chefe de família. Ele falou assim, ó, mas eu hoje me posiciono. Se vocês quiserem continuar fazendo, o problema é de vocês. Mas eu e a minha casa, eu e a minha família, eu vou escolher em adorar e servir ao Senhor. Eu vou escolher ser fiel ao Senhor. E muitas das vezes nós, como chefe de família, nós como pais, nós como homens honrados, nós precisamos ser radical em certas situações dentro da nossa casa, na nossa família. Nós precisamos nos posicionar em muitas coisas. Não, eu escolho, eu e a minha casa. Eu e a minha casa. Eu escolho hoje servir ao Senhor. Eu escolho hoje abrir mão dessa negociação. Eu escolho abrir mão da falta de comprometimento. Sabe por quê? Porque quando nós não temos comprometimento, nós como líder, chefe de casa, não temos comprometimento, você vai criar um filho sem comprometimento. E não vai ser só com as coisas de Deus, não. Não vai ser só com as coisas de Deus, não. Vai ser com outras coisas também. Você vai educar filhos sem comprometimento. Aí depois você vai, quando ele crescer, você não vai saber por que ele não para em emprego nenhum. Por que ele não consegue chegar na hora em lugar nenhum? Por que ele não consegue cumprir com as coisas que ele fala com as pessoas? Porque você não é comprometido. Porque você não passa o exemplo de comprometido, de ser comprometido. Às vezes você quer que o seu filho, nossa, meu filho poderia tanto fazer parte do ministério da dança, poderia tanto fazer parte do ministério de louvor, poderia fazer parte de tantas outras coisas. Ou a minha esposa não faz parte de nada, ela poderia fazer parte de alguma coisa.
Mas e você? Qual o seu nível de comprometimento com a obra de Deus? Qual o seu nível de comprometimento? Os que estão do nosso lado, os que estão conosco todos os dias, eles sabem dos nossos maiores defeitos. Eles estão vendo todos os dias os nossos defeitos. Só que nós precisamos passar, por mais que eu erre, eu preciso mostrar para ele o comprometimento que eu tenho. Uma coisa que o meu pai sempre me ensinou, querido, foi essa questão de ser comprometido com as coisas. De ser comprometido. Olha, teve uma vez que nós estávamos na outra igreja ainda, eu fazia parte do louvor. Eu era líder do louvor. E eu precisava resolver uma situação no Rio, de uma conta num banco no Rio. E eu saí daqui numa sexta-feira e era igual hoje, só tinha eu de baterista na época. E eu precisava resolver um negócio no Rio na sexta-feira. Eu saí daqui de manhã, fui pro Rio para resolver. Cheguei lá no banco, não consegui resolver na sexta-feira. Na sexta-feira, não consegui resolver. Os nossos ensaios eram na época na quarta-feira. E eu não consegui resolver. A minha mãe morava no Rio na época, né? Fiquei na casa da minha mãe. E só que tinha o culto domingo. Eu era o único baterista e tinha ficado agendado tudo certinho para que no domingo a gente ia tocar, porque eu ia vir embora no domingo na parte da manhã. E eu não consegui resolver. A moça falou assim comigo, ó, você vai conseguir resolver na segunda-feira. Hoje não tem como você resolver. Falei, vou fazer o quê? Saí lá do Rio, no domingo de manhã, vim para a igreja, ministrei no culto. Na segunda-feira de manhã, eu desci para o Rio para eu resolver o problema na minha conta. Já aconteceu 2 vezes. Nós estávamos acampando. Os meninos estão aí de prova. Caíram na escala de eu pregar. Estava lá em Saudade uma vez. Eu saí de lá, 5 horas da tarde, vim para o culto, preguei e voltei para o acampamento. Uma coisa que eu sempre tive foi comprometimento. Se eu ligo para qualquer um deles e falo, não vai dar para eu ir, porque eles iam entender. Estava lá no Rio, poxa, vai ter que vir no Rio para cá. Mas eu entendi. Nós precisamos, e quantas das vezes coisas muito mais simples nós não temos o comprometimento com as coisas de Deus, com a nossa família, com aquilo que tem que ser abaixo de Deus na terra, a coisa mais importante da nossa vida, da nossa família. Aqueles que Deus nos deu para nós cuidarmos. E nós precisamos vigiar quanto a isso. Sabe por quê? Porque o diabo, ele fica tentando armar, ele fica observando. Por quê? Nós somos famílias abençoadas por Deus, amém? Somos famílias guardadas por Deus. Somos famílias. O diabo fica doido tentando arrumar uma brecha, tentando arrumar alguma coisa para que ele venha poder entrar na sua família, para que ele venha poder desvirtuar a tua família, para que ele venha poder, né, acabar com o teu casamento, acabar com os seus filhos. Ele fica arrumando. Eu queria ler algo com você, para você entender em qual sentido que eu estou falando. Agora, você abre a sua Bíblia lá, Deuteronômio, agora na Números 25. Números 25. Eu vou ler um versículo, mas depois eu vou explicar esse versículo. Essa concepção aqui.
25, a partir do versículo 6. Diz assim, ó: Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe uma medianita perante os olhos de Moisés, e toda a congregação dos filhos de Israel, à frente de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, levantou-se em meio à congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até ao interior da tenda e os atravessou o homem israelita e a mulher, ambos pelo ventre. Então a praga se cessou sobre os filhos de Israel e morreram da praga. Os que morreram da praga foram 24 mil. Foram 24 mil. Essa questão aqui, olha só. O que eu estava falando, que o inimigo ele fica armando, procurando uma brecha. Todo mundo aqui já ouviu falar de Balaão, não já? Aquele Balaão que fala que a jumenta falou com Balaão. Olha só, esse povo aqui, eles queriam destruir o povo de Israel. Eles queriam, Balaão, o rei de Moab, ele queria destruir Israel, mas olha que ele não conseguia destruir Israel. Ele não conseguia. E Balaão falou com ele assim, uma estratégia. Ele falou assim, ó: não tem como destruir o povo de Israel, porque o Deus deles os protege. O Deus deles guarda. Não tem como destruir. A não ser que haja pecado entre o povo. E Balaão arrumou uma estratégia para que o povo pecasse. Qual foi a estratégia que Balaão fez? Balaão, os homens daquela época, né, os israelitas, o que Balaão fez? Convidou os homens, deu uma festa a Baal e convidou os israelitas para estarem na festa. Então vai ser uma coisa simples. É para a gente ter uma comunhão. É para nós nos tornarmos mais amigos. E o rei promoveu essa festa. E o que aconteceu? Os israelitas foram a essa festa. E nessa festa, eles começaram a desenvolver relacionamentos nessa festa. E os homens israelitas começaram a se relacionar com as moabitas. E Balaão falou com o rei assim: olha só, nós precisamos arrumar um motivo para que o Deus deles, para que Deus se enfureça contra a nação. E ele só vai se enfurecer se houver pecado. E ele arrumou essa estratégia. E os homens começaram a se relacionar com as mulheres, com as moabitas. E isso trouxe o quê? Pecado para dentro do povo. Trouxe pecado. E nisso, quando eles começaram a se relacionar, veio uma epidemia dentro do arraial todo. As pessoas começaram a morrer. Fala aqui, ó, que o total que morreram foram 24 mil pessoas que morreram da epidemia. E esse homem aqui, chamado Henri, esse homem que foi morto por Finéias, o povo, Moisés e o povo estava perante a tenda da consagração, eles estavam ali chorando, eles estavam ali clamando a Deus pela questão da praga, das pessoas que estavam morrendo. E simplesmente esse homem passa com a moabita, leva para dentro da tenda e começa a se prostituir
dentro da tenda. Passou em frente todo mundo chorando pelo luto, todo mundo ali pedindo proteção a Deus para que não fossem os próximos a ficarem doentes. E esse homem nem ligou. Ele entrou no arraial com a mulher moabita, foi para dentro da tenda e se deitou com ela. Nisso Finéias, que é neto de Arão, Finéias viu. E Finéias pega uma lança, vai até atrás deles, pega uma lança e atravessa os dois. Mata os dois. E a praga se cessa. E olha só o que a ordem de Deus. A ordem de Deus para Moisés foi o seguinte: Moisés, eu quero que você pegue todos aqueles que praticaram, todos aqueles que se envolveram nesse ritual aí, eu quero que eles sejam enforcados na luz do dia. Eu quero que sejam enforcados. Agora vocês imaginam a dor, a tristeza daquele povo, tendo que homens, talvez irmãos, talvez parentes, você tendo que matar o seu irmão, você tendo que matar o seu cunhado, você tendo que matar talvez o seu pai, você tendo que matar talvez o seu filho, porque se envolveram com outros deuses. Ah, mas o que isso tem a ver com a minha família? O que tem a ver com a minha família, o que tem a ver com a sua família, é que muitas das vezes, igual eu falei aqui, nós temos uma família blindada por Deus, amém? Enquanto não houver brecha, o diabo pode tentar, mas ele não pode destruir a tua casa. Ele não pode tocar nos seus filhos, ele não pode tocar no teu casamento, ele não pode tocar em nada que você tem. Porque você é filho do Deus Altíssimo. Você e eu somos filhos de Deus. Somos guardados por Deus. Deus nos guarda, Deus guarda a nossa família. Ah, mas por que às vezes eu fico doente? Talvez a sua doença foi para a morte e Deus não deixou você morrer, Deus curou você. Deus tem guardado, Deus tem cuidado de você. E o diabo ele fica procurando estratégia, armando, olhando para a sua família e tentando achar uma brecha. Olha para o teu casamento e tenta achar uma brecha. Porque, querido, você e eu que somos casados, se você é casado com essa maravilha que está do seu lado, você é homem casado com essa maravilha do seu lado, você mulher casado com esse maravilhoso que está do seu lado, foi Deus que te deu, foi Deus que preparou, foi Deus que uniu vocês. Então assim, a bênção está sobre você, a bênção está sobre a tua casa. Então o diabo ele fica arrumando estratégia, tentando achar uma brecha para que ele possa entrar na sua família. E o que ele faz? Ele arma situações. Ele começa a tentar nos fazer envolver, assim como Balaão tentou fazer com o povo, como Balaão fez com o povo. Ele começa a nos oferecer coisas, situações. Ah, não, mas vamos lá. Não vai ter nada a ver, vai ser só um churrasco. Vai ser só um lanche. Vai ser só um cafezinho. Ele começa a arrumar estratégias. Ah, ele gosta disso. Ela gosta disso. Ah, então é nisso daqui que eu vou investir, então. E quantos de nós não caímos? Quantos de nós não baixamos a guarda? Quantos de nós, pais de famílias, mulheres, nos deixamos nos envolver por situações? Aqui ele está falando por uma situação de prostituição que aconteceu. E olha só o que acarretou o pecado de algumas pessoas. Queridos, nós precisamos entender o tamanho, o desastre que é
quando nós nos envolvemos, principalmente na parte de fornicação, de prostituição. O que nós trazemos para dentro do nosso casamento? O que nós trazemos para dentro da nossa casa? Você, querido, você, querida, você vai trazer morte para dentro da tua casa. Você vai trazer morte para a tua família. Você vai trazer morte para o teu relacionamento. Você pode trazer até mesmo morte física. Você pode matar ministerialmente os seus filhos. Nós temos exemplos disso na Bíblia de monte. Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, mas pelo pecado que Davi cometeu, trouxe morte para dentro da tua casa. Quem pecou foi Davi, mas quem morreu foi o filho dele. Ele que pecou, mas quem morreu foi o filho. Quando nós pecamos, nós colocamos em risco os nossos filhos. Nós colocamos em risco aqueles a qual nós amamos. Nós colocamos em risco. Nós trazemos para dentro da casa, da nossa casa, a maldição. Nós trazemos a morte. E nós não conseguimos controlar. Nós não temos o controle. Nós não temos o controle. Quando nós pecamos e erramos, eu não tenho como controlar sobre a vida dos meus filhos aquele pecado. Por isso que existe muitas famílias com filhos e filhas se prostituindo desde cedo. Se envolvendo com um monte de rapazes, se envolvendo com um monte de moças. E se você for olhar, ou o pai ou a mãe abriu uma janela e trouxe isso para dentro da sua casa. E ele não pode controlar. Quero dizer uma coisa para você. Se você não tiver tempo para você ensinar o seu filho, para você ensinar as verdades de Deus para o seu filho, depois você vai ter que arrumar tempo para você visitar o seu filho na cadeia. Ou em qualquer outro lugar. Porque você negligenciou como pai, como sacerdote do seu lar. Então nós precisamos ter essa consciência. Essa consciência. Do que o que nós fizermos como chefes de casa, nós precisamos vigiar. Não podemos abrir brecha. E o que eu falei aqui na parte de prostituição, mas tem várias outras partes, tá? A prostituição é uma. Mas nós podemos abrir várias outras janelas. Como eu falei, a janela da falta de comprometimento, a janela da mentira. Nós vemos que o Reinaldo pregou aqui semana passada o que uma mentira causou em gerações por causa de uma mentira. Aonde a mentira levou? O que a mentira fez? Durou gerações. Quantas das vezes nós não abrimos a janela da mentira dentro da nossa casa? Quantas das vezes nós não abrimos a janela da falta de perdão, nós não conseguimos perdoar? Da falta de relacionamento, não conseguimos nos relacionar. Tudo isso são janelas abertas na nossa vida. Então nós precisamos entender, nós precisamos dobrar o nosso joelho e perguntar e clamar ao Senhor. Para nós não precisarmos ver a morte dos nossos, ou a nossa própria morte, ou a morte da nossa família. Quando eu estava lendo isso daqui, a sentença que Deus deu, eu fiquei imaginando. As pessoas já estavam chorando pelos 24 mil que morreu. Imagina quantos outros mais não teve que morrer, sendo enforcados à luz do dia. E você tendo que ver. E você saber que você colocou que através do seu pecado milhares de pessoas morreram por causa de uma brecha.
por causa de desejo, por causa de luxúria. Eles foram pegos no desejo e foram pegos na luxúria. Naquela época, eles estavam se sentindo os caras, porque estavam pegando as moabitas. Mas mal sabia eles que eles estavam destruindo a sua casa, destruindo as suas próprias vidas. E muitas das vezes, quantos não destroem a sua própria vida? Então nós precisamos valorizar, nós precisamos cuidar da nossa casa. Nós precisamos olhar, porque Deus é em primeiro lugar na nossa vida. Nós temos que amar ao Senhor acima de tudo e de todas as coisas. Mas depois eu preciso amar a minha família. Eu tenho que zelar pela minha família. Eu tenho que lutar pela minha família. Eu tenho que honrar a minha família. Eu tenho que honrar a minha esposa. A minha esposa tem que honrar a mim. Honrar os nossos filhos. Os filhos honrar os pais. Precisa ser uma família que tenha diálogo. Uma família perante ao Senhor. Nós precisamos. Porque não tem como nós queremos ganhar a nossa cidade, se nós não conseguimos dirigir, vamos colocar assim, ordenar a nossa casa, coordenar a nossa casa. Nós precisamos coordenar a nossa casa. Nós precisamos. Porque o que Deus sempre teve para essa igreja, que vai ser uma igreja do conhecimento da palavra. E nós temos o conhecimento e nós temos a palavra. Sabe a única coisa que está faltando? É nós, como igreja, tomar a postura que Josué tomou. É nós, como igreja, colocar tudo aquilo que nós estamos ouvindo em prática. É praticar. Da outra vez que eu preguei, o texto que eu li falava sobre isso. Que é semelhante. O homem que constrói a casa e faz a sapata, constrói a sua casa firmada na rocha. O homem que vem, ouve a palavra e as coloca em prática. Esse é semelhante ao homem que constrói a sua casa na rocha. Porque ele coloca em prática. O que você ouve aqui não é simplesmente para você ouvir aqui e deixar aqui. O que você ouve aqui é para você ouvir e para você colocar em prática. Queridos, entenda o seguinte. Deus pode trazer aqui uma criança para falar. Deus pode trazer uma criança para ministrar a palavra. Nós temos que pegar a palavra que nós ouvimos aqui, não como se for eu estiver falando para você. Não. Não como o pastor estiver falando para você. Não quando o pastor Nilo, é o pastor Nilo que está falando para você. É o Reinaldo que está falando para você. Não. Nós temos a dificuldade de virar essa chave. Você quer ver uma coisa? Quando você vai em algum lugar onde tem uma pessoa diferente, ou que venha alguém ministrar da forma diferente, você vai ouvir a palavra vai... Talvez você já tenha cansado de ouvir a palavra aqui, mas você vai virar e vai falar assim, hoje Deus falou comigo. Hoje Deus falou comigo. Não pega como se eu estivesse falando para você. Eu não estou falando para você o que eu acho. Não estou falando para você o que eu acho. Estou falando para você o que está escrito aqui. É só Bíblia. Todos os textos que eu te dei estão aqui. Bíblia.
É a Bíblia. E isso daqui é o quê? É a palavra de Deus, não é? Então, se eu estou falando aqui o que está escrito aqui, quem é que está falando contigo? E talvez você possa estar pensando assim, fulano era para estar aqui. Querido, Deus não se engana. Se Deus trouxe você, eu não saberia quem está aqui nessa noite. Eu não saberia. Eu não sabia quem está aqui. Se Deus trouxe você aqui, é porque você precisa ouvir. Porque é para você. Talvez você possa estar pensando assim, isso aí não tem nada a ver com o que você está falando. Tudo que você pregou aí não foi nada para mim. Amém. Para mim foi. Porque primeiro Deus ministrou no meu coração. Primeiro Deus falou comigo. Primeiro Deus falou comigo como eu tenho que valorizar mais a minha família. Como eu tenho que vigiar mais. Como eu tenho que estreitar mais os laços dentro da minha casa. Como eu tenho que estreitar mais os laços para não dar brecha nenhuma. Você ama a sua família? Quantos aqui amam a sua família? Quantos amam a tua casa? Então é para você também. É para você estreitar. É para você vigiar. É para você não dar ouvidos. É para você prestar mais atenção em certas situações. É para você deixar de fazer algumas situações e para você começar a fazer algumas situações que você não tem feito. É você parar de desonrar algumas coisas e passar a honrar outras coisas. Às vezes nós honramos tantas pessoas e tantas coisas, mas nós não honramos aquilo que é mais importante abaixo de Deus nessa terra, que é a nossa família, que é o nosso lar, que é a nossa esposa. Às vezes nós temos um jogo de louça tão bonito que fica guardado no armário. Fica guardado. Quando vai uma visita, você pega e bota aquilo lá para visita. Mas para sua família você nunca coloca. Que são os que têm que ser honrados. Passe a honrar mais. Passe a se dedicar mais. Passe a gastar mais com a sua família. Passe a honrar mais. Se achegar mais. A desfrutar mais da sua família. Passe a desfrutar mais. Porque você, homem, você, mulher, que é casado e que é novo ainda, entenda uma coisa. Às vezes nós deixamos de desfrutar muitas coisas por causa de alguns posicionamentos nossos. Por nós não nos importarmos com aqueles que são importantes. Quero dizer uma coisa para você. Se você morrer, a sua mulher vai arrumar outro e vai desfrutar aquilo que você não desfrutou. Se você não passeia com a sua esposa, com a sua família, se você morrer, ela vai arrumar outra pessoa para o seu lugar e ela vai viajar, passear o que não passeou com você. Quem vai perder é você, que poderia ter passeado, ter desfrutado com a sua família e não desfrutou. Outra pessoa vai desfrutar. Você que guarda dinheiro, guarda e não gasta dinheiro nenhum com a sua família, se você morrer, a sua mulher ou o seu marido vai arrumar outro e vai gastar o dinheiro todo que você guardou. Sabe o que vai acontecer? Você vai enfeitar pavão para os outros. Isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Você pode ter certeza que é. Juntou dinheiro a vida toda para outro desfrutar o seu dinheiro e a sua mulher ainda. Isso que vai acontecer. Então é necessário, valorize. Valorize a tua casa. Valorize a tua família. Eu comprei um casaco uma vez e toda vez que eu ia colocar o casaco, a Renata falava assim comigo: hoje você não vai com esse casaco não tá frio para ir com o casaco. Olha, eu demorei uns 6 a 8 meses para usar o casaco.
Toda vez que eu ia botar o casaco, ela falava assim, não coloca o casaco hoje não, porque hoje não tá frio. Não coloca, eu ia lá pegar o casaco, não coloca o casaco não, que hoje não tá frio, não vai combinar com essa roupa. Teve um dia que eu fiquei bravo. Falei assim, eu vou usar o casaco hoje. Falei, sabe por quê? Se eu morrer, o outro vai vir e vai usar o meu casaco. O casaco que eu comprei, eu vou usar hoje. Não quero nem saber, eu vou usar hoje. Que esteja frio, que esteja calor, eu vou usar o casaco hoje. Falei com ela. Porque é a verdade. Então eu queria convidar você para que nessa noite você sabe o estado em que se encontra a sua casa, a sua família. Você sabe daquilo que você precisa e daquilo que você, aquilo que você tem negligenciado, aquilo que você precisa melhorar. Talvez existam coisas que você precisa tomar um posicionamento como chefe de casa, como família. E hoje Deus escolheu essa noite, trouxe você aqui para curar a sua casa, para curar a sua família. Hoje, toda a turbulência que tem acontecido na tua casa, tudo aquilo de ruim que tem acontecido na tua casa, quero dizer uma coisa para você nessa noite. Hoje, você pode ser o Finéias, aquele que vai enfiar a lança e acabar com a epidemia. E Deus fala com Moisés, fala com Finéias, eu encerro a epidemia, porque Finéias é igual a mim. Deus fala assim, se vocês lerem um pouquinho na frente, ele fala assim, eu acabo a epidemia porque Finéias é igual a mim. Ele não tolera o pecado, ele não compartilha com as coisas erradas, ele é igual a mim. Pode falar com ele, Moisés, que eu faço uma aliança com ele a partir de hoje. E eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, querido. Se você se levantar como um Finéias nessa noite, se você for um homem, um sacerdote que não compartilha com o pecado, que não compartilha com o pecado, Deus vai virar para você nessa noite e vai falar, você é igual a mim, porque você não compartilha, e a partir de hoje, eu faço uma aliança com você, eu faço uma aliança com a tua casa. Deus fala com Finéias que não ia tirar a família dele do sacerdócio. Eu estou fazendo uma aliança contigo, e Deus quer fazer essa aliança comigo e contigo também nessa noite. Deus quer fazer uma aliança com a tua casa, Deus quer curar a tua casa, Deus quer estender, querido, bênção sobre a geração da tua família e da tua casa. Mas é necessário você entender, reconhecer e enfiar a lança no pecado, acabar com aquilo que tem causado transtorno na sua família, se posicionar como Josué se posicionou. Não interessa se os seus irmãos, não interessa se os seus pais, não interessa se os seus familiares pensam de forma diferente. Não interessa, faça igual Josué. Não interessa se eles vão continuar adorando outros deuses. Não interessa se eles vão seguir outro tipo de religião. Não interessa. O que interessa é você se conscientizar e você virar para eles e falar assim, não interessa o que vocês vão fazer com a vida de vocês, com a família de vocês. O que interessa é que eu e a minha casa, eu decido. Eu e a minha casa serviremos e honraremos ao Senhor. É isso que nós precisamos colocar diante de Deus. É isso que nós precisamos colocar para que Ele venha sobre nós, nos guarde, nos proteja e nós sejamos aqueles amigos de Deus, protegidos por Deus. Amém? Queria convidar vocês a se colocar.